Oi, tô passando aqui do vídeo pra te avisar que agora vocês podem estar patrocinando reactzinhos. Ou seja, eu sempre leio os comentários de vocês quando vocês comentam que querem, mas às vezes não dá pra eu gravar todos, às vezes eu esqueço de alguns, eu esqueço de anotar, às vezes eu perco. Então, pra resolver esses problemas, se você quer muito que seu vídeo seja reagido aqui no canal, você pode estar mandando um pixinho de R$ 5, que aí é certeza absoluta de que eu vou reagir. Eu vou estar deixando o link do meu Live Pix aqui. E aí vocês vão me falando, tudo bem? O pessoal do canal pediu pra levar uns vídeos reagindo a uns resuminhos de Berserk depois do vídeo que eu postei do Grift. Então eu acho que eu vou levar esse corte pra lá. O destino cruel de Berserk. Bora ver. Não gosta de Berserk, não? Ai, chilei ele, crazy. Ah, mas não tem muito o que fazer, porque Berserk eu vou ter que ver sozinha mesmo, de qualquer forma, ler. O ex-secretário norte-americano William Jennings disse uma vez que o destino não é uma questão de oportunidade, mas sim uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Obrigada pelos mas num Beatles, campo trágico, onde a maldade humana predominava, essa frase seria refutada. O destino pode ser cruel quando ele quer, e num dia triste, os urubus cercavam uma árvore seca, pois os corpos púdridos estavam naquele Amanhã eu vou lugar. tentar me alongar, Naquele Crazy. dia, talvez por mandou uma sorte mensagem ou quem sabe o motivacional de manhã. destino, um grupo de mercenários passou por tal local. Um deles viu algo caído no chão, em meio à poça de lama e sangue. Eles chegaram perto daquela árvore lotada de cadáveres e embaixo de um dos corpos havia um pequeno bebê, tão novo, mas já era vítima da maldade humana. Um dos homens dizia que aquilo era assustador, dava arrepios, até que uma jovem notava aquele bebê e descia da carroça. O pegava no colo e o mercenário dizia que aquela era Shisu. Ela havia enlouquecido após ter perdido seu bebê. Ele perguntava pro líder ao seu lado chamado Gambino se o filho que Shisu perdeu era dele. Gambino perguntava como ele iria saber a resposta daquilo. Ele ia até ela e dizia para ela parar com aquilo de uma vez. Aquela era apenas outra criança morta. Ele a puxava e o bebê caía no chão. Só que de repente ele acordava. Em seguida começava a chorar. Aquele pequeno bebê mostrava pro destino que ele era duro de verdade desde o seu nascimento. A causalidade estava sendo dura com ele desde o seu nascimento, então ele iria mostrar que estava lá para ficar. Cair do colo de alguém seria mortal para um bebê? Sim, seria mortal. Cair de um ventre de uma mãe que foi enforcada numa árvore também seria mortal. Mas para aquele bebê não. Assim, novamente, Shisu foi até ele. O pegou e foi amor à primeira vista. Ela correu com a criança para a carroça e aquele lá agora era seu filho. E ela cuidaria dele com toda a força do mundo. Gambino via aquilo e decidia deixar com ela. Um de seus homens perguntavam se aquilo não traria má sorte. Aquele assunto era uma crença popular entre os mercenários. Pegar uma criança deixada para morrer poderia resultar em desgraça e azar. Gambino debochava daquele assunto. Seus homens tinham medo desse tipo de superstição? Eles não precisavam se preocupar. Era só deixar aquela criança sozinha, que em breve ela já morreria. Mas pelo menos a Shisu estava se sentindo bem. Então eles podiam parar com aquele papo. O bando continuava a viagem, porém Gambino olhava para trás. Era como se aquela árvore macabra olhasse para ele. Então ele se perguntava, será que isso irá trazer má sorte? E assim 3 anos se passaram. Os olhinhos pequenos do bebê se abriram e com o passar dos anos ele cresceu. Porém, infelizmente, sua mãe Shisu foi agraciada pelo destino com uma doença mortal. Vixe, e o pequeno Guts viu com seus olhos como o mundo poderia ser cruel com ele novamente. Porém, ele jamais abandonaria sua mãe, aquela que o criou. Ele ia e decidia ficar com ela, mas Gambino sequer aparecia.
E assim, naquela noite triste e solitária, a criança amaldiçoada pelo destino, agora com consciência, conheceu o que era a dor. Qual a Eventualmente, pedra mais de mal? 3 anos se passaram, e num ataque a um castelo, o pequeno Guts já Ô, velho, a mãe morreu antes dele nascer, mas a outra mãe morreu pequenininho. estava presente, ajudando como podia, fornecendo suporte para Gambino e seus homens. Quando um dos mortos caía sobre seu corpo, Gambino sequer o ajudava. Filho Ele da puta. respondia com agressão. A criança era lenta demais. Ele recebia maus tratos físicos e psicológicos. Se Gambino o alimentava, ele Lançou via o como último? uma dívida. Gambino dizia que a sua morte resultaria na do próprio Guts, e caso ele não estivesse feliz da forma que era tratado, ele poderia sair fora. Em Tadinho. seguida, ele perguntava: "Me diga, garoto, por que a Shisu pegou um azarado como você?" O pequeno Guts limpava o sangue, sequer respondia e continuava dando o seu melhor. E quando a batalha acabou no seu acampamento, ele treinava com Gambino. Ele era tratado sem piedade. Um dos mercenários diziam que ele só Gente, tinha até 6 um aninhos né? de idade. Dava pra pegar mais leve naquele treino. Mas a resposta de Gambino era: "Não podemos deixar ele comer de graça. Nós somos Nossa, mercenários. Então, ele precisa aprender a se virar sozinho." Um dos homens aconselhava um Guts para Carai, pegar uma tá. espada menor, mais apropriada para o seu Demorado. tamanho. Porém, a criança não queria. Ele iria utilizar uma espada de adulto. Ele se levantava, quase caindo com o peso da arma, e continuava a brandir a espada. Gambino respondia à força de vontade da criança cortando seu rosto. Filha da Porém, puta. Guts olhava sério, se movimentava e atacava. Olha. E o forte Gambino ganhava uma nova cicatriz em seu rosto, feito por uma criança. Vai, Guts. Obviamente, ele se irava. Nem li o negócio, Sua já tô resposta era cortar de volta. O nariz era o alvo, cicatriz Corta o por nariz desse cicatriz. Seria assim que ele seria criado. Ai. Obviamente, a criança desmaiou com aquele dano. Eventualmente, adoeceu com uma ferida daquele porte. Porém, ele foi cuidado. Ele se sentia péssimo quando recobrava a consciência. Seu rosto estava queimando, tinha sangue no seu nariz. Ele sequer podia respirar. A sua cabeça estava prestes a explodir. E mesmo naquela situação, ele escutava fora de sua tenda Gambino dizendo: "Vocês sabem que essa criança veio de um corpo morto, não é? Me digam quanto Filha da tempo eu puta. terei que alimentar ele. Eu tenho certeza, a Shisu morreu por causa dessa criança." E sofrendo, o pequeno Guts ouviu aquelas duras palavras. E na solidão, ele decidiu abraçar a única coisa que não havia o abandonado, a sua espada. E nela, desde então, ele iria confiar. Quando ele se recuperava a ponto de conseguir se movimentar, o seu treinamento já começava. E mesmo tão novinho, ele sentia que só ficava em paz quando empunhava uma espada. As Caraca. feridas em sua mão por carregar tanto peso não eram um problema. Elas o fortaleceriam. E no momento, Gambino ia até ele. Ele perguntava o porquê dele estar demorando e ao perceber que a criança estava treinando, se fortalecendo, ele respondia com uma pomada para os seus ferimentos. Olha. O mercenário prodígio, mesmo que criança, era de seu interesse. Aquela criança que só havia recebido o amor de sua falecida mãe, obviamente adorou aquele gesto de carinho. Guts agradecia, mas a resposta era para ele ir logo e preparar a comida de uma vez. Guts Caralho. olhava para os lados, se sentava de forma inocente, abria seu presente e passava a pomada. Ela ardia seus ferimentos, mas ele se sentia bem. Guts se perguntava: Gambino tinha feito isso para esconder a sua culpa de ter me ferido? A criança tentava achar conforto e resposta mesmo sendo maltratado. E assim, mais 3 anos se passaram. Um ataque a outro castelo acontecia. Gambino, como de costume, liderava sua equipe. E entre eles, lá Ele vai matar estava esse o Gambino? pequeno Guts, já mais velho, com 9 anos de idade. Porém, como Com a todos cicatriz. podem ver, uma criança. Mas ele já tinha uma aparência melhor. Os seus braços tinham crescido um pouquinho. Ele estava se fortalecendo. A espada agora era carregada com mais facilidade. E no campo de batalha contra adultos ele Viu o lutava. quê? Se derrubado, ele achava uma forma de vencer mesmo que no chão.
Quando um inimigo mais forte que ele surgia o atacando de surpresa, Gambino o salvava. Oh, Em é? seguida, o aconselhava para cuidar de suas costas. Aquilo não era um treino. A criança vestia seu elmo e continuava na batalha. Após a tomada daquele castelo, nas tendas aconteciam os pagamentos dos mercenários. Entre os adultos recebendo, o pequeno Guts estava lá naquela fila. Se ele trabalhou como adulto, ele receberia como tal, mas diferente dos demais, ele corria para aquele que o criava e dava seu dinheiro para ele. Afinal, era Gambino quem o alimentava. Então ele se sentia em dívida com aquele que jogava isso na sua cara Oh, constantemente. Mas em troca, ele recebia uma moeda. Ou seja, estava ótimo. Gambino Escravidão. dizia para ele ser mais forte na próxima vez. A criança respondia que sim. Gambino partia e Guts olhava para aquela moeda. Ele ficava feliz. Aquela vida estava sendo ótima. Mas de longe ele era Escravizado. observado por alguém. Esse alguém ia até Gambino e o chamava. Seu nome era Donovan. E ele Ele queria vai algo comprar? com Guts. E quando anoiteceu, o jovenzinho Guts sofria com insônia. Ele tremia, assustado após um duro dia de guerra, até que uma sombra chegava na sua tenda. Em seguida, ela entrava. Guts reconhecia que era Donovan, mas por algum motivo, aquele gigante outrora aliado avançava nele. Como resposta, Guts tentava pegar sua espada, mas ela estava longe dessa Meu vez. Deus, ele Ele vai- foi pego de surpresa, sua boca amarrada, e Donovan pediu para ele se acalmar e fazer silêncio. Guts tentava contra-atacar, porém era inútil, a diferença física era gritante. Donovan o pegava pelo pescoço e dizia para ele parar de lutar. Afinal, ele havia pago o Gambino para isso. Guts se chocava ao ouvir aquelas palavras. 3 moedas de prata era seu preço por uma noite, e lá ele foi abusado. Quando amanheceu, Donovan saiu alegre de sua tenda. Já Guts ficou lá, ferido. Ah, como que o destino estava sendo cruel com aquela criança. E olhando pro nada, ele tentava entender o porquê de tudo aquilo. A cena cortava pra Gambino se barbeando, até que ele se cortava e alguém aparecia Mata atrás ele, dele. Guts! Era o pequeno Guts. Gambino dizia pra ele se apressar. Estava na hora da comida e ele precisava alimentar os cavalos. Ele olhava, via a criança tô o sentindo olhando vontade com de uma chorar. espada na mão e ele dizia que estava cedo demais para eles treinarem. E no momento ele estava de ressaca. Então será que o pequeno Guts poderia treinar com outra pessoa? E ao ouvir aquelas palavras, aquela criança inocente se espantava. Será que Gambino não sabia o que tinha acontecido na noite anterior? Ele decidia chamar aquele que o criava para contar sobre o ocorrido, porém ele desistia. Ele sequer tinha força para falar. Gambino partia e, para descontar a sua fúria, a criança atacava os objetos. Porém, mesmo após esse trauma, o trabalho continuava. Com o bando, eles partiam para uma próxima batalha. O pequeno Guts andava entre os aliados, porém entre eles Donovan estava lá, olhando Mata para esse ele desgraça! e sorrindo. Porém, Guts decidia se acalmar e seguir em frente. E assim a batalha começou. Lá, Guts, Donovan e os mercenários lutaram juntos como de costume. Quando 2 inimigos decidiram fugir do gigante, Donovan os caçou e os matou com seu Vai, mata machado. ele, Mas mal sabia ele que alguém estava na sua espreita, esperando o momento ideal com a sua besta. Em seguida, um disparo nas suas costas aconteceu. A flecha atravessou o peito do gigante. Nossa, deve Quando ter ele sido olhou tão para trás, satisfatório. o pequeno Guts o encarava de volta. E olhando friamente, ele mostrava para aquele que o fez tanto mal que ele iria pagar naquele momento. Obviamente, Donovan decidia falar alguma coisa, mas a resposta de Guts era mirar e disparar uma Isso. flecha bem na sua boca. Em seguida, ele ia até o corpo do gigante, posicionava sua espada e sorrindo ele falava: "Vamos, me diga novamente, quem foi que me vendeu pra você?" Quando Donovan iria falar Gambino, Guts o matava. Ele recuava, Caralho. respirava fundo encostado numa árvore, olhava triste para aquela situação, porém ele era um mercenário.
Mesmo com 9 anos de idade, ele tinha uma batalha para lutar. Ele montava no seu cavalo e partia. Mas aquele que o abusou morreu. Se o destino estava sendo duro com ele, o destino deveria saber que desde o seu nascimento aquela criança responderia à altura. E esse foi o primeiro capítulo de Berserker Puta aqui na que Sociedade pariu. Z. Se vocês gostaram do Isso é o vídeo, eu conto com primeiro seu like, com a capítulo, sua inscrição, primeiro? porque Berserk vai continuar. Sigam a gente lá no Instagram, Twitter, e é isso aí, galera. Eu já vou indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Tô em choque. Tô em choque. Em choque, em choque, em choque. Rapaz.